Imagine um mundo onde os monstros dos nossos pesadelos não são meras invenções da mente, mas sim criaturas reais, colossais, que um dia dominaram a Terra. Pense em um milípede do tamanho de um carro, rastejando por uma floresta primitiva, ou um pássaro gigantesco, capaz de engolir um cavalo em um único bote. Parece ficção científica, não é mesmo? Mas a verdade é que, muito antes de nós, nosso planeta foi o lar de seres tão magníficos quanto aterrorizantes, que redefinem completamente o que entendemos por vida e evolução. Prepare-se para uma viagem inesquecível rumo ao passado mais distante do nosso planeta. Hoje, vamos desenterrar os segredos e as histórias dos 10 maiores monstros que já andaram, ou nadaram, ou voaram na Terra. Esta não é uma lista de criaturas míticas, mas sim de gigantes comprovados pela ciência. Cujos fósseis nos contam sobre um tempo em que o gigantismo era a norma e a batalha pela sobrevivência moldava formas de vida que desafiam nossa imaginação. Para muitos, a palavra monstro evoca imagens de filmes de terror ou lendas antigas. Mas no contexto da paleontologia, monstros são simplesmente criaturas que, por seu tamanho, força ou peculiaridade, se destacam radicalmente da vida que conhecemos hoje. Elas nos forçam a questionar os limites da biologia e da ecologia, revelando um planeta vibrante e em constante mudança, onde as regras de hoje nem sempre se aplicavam. Como a Terra pôde sustentar animais de proporções tão épicas? Que condições permitiram que a vida florescesse de maneiras tão extremas? E o que a ascensão e queda desses titãs nos ensina sobre a fragilidade e a resiliência da vida? A descoberta desses animais, muitas vezes através de um único osso fossilizado ou uma pegada gigante, é um testemunho da persistência e da curiosidade humana. Cada nova escavação revela um pedaço de um quebra-cabeça de milhões de anos, desafiando percepções preconcebidas e expandindo nosso conhecimento sobre a história natural. Vamos desvendar os mistérios por trás de sua existência, entender as forças que os moldaram e, em muitos casos, os levaram à extinção. Nesta jornada, você não apenas conhecerá os nomes e tamanhos desses colossos, mas também mergulhará nas eras geológicas que os abrigaram, nas condições atmosféricas e ambientais que favoreceram seu gigantismo e nas estratégias de vida que os tornaram os predadores, ou presas, mais impressionantes de seu tempo. Prepare-se para fatos surpreendentes, curiosidades que parecem saídas de um livro de fantasia e uma nova perspectiva sobre a incrível diversidade da vida em nosso planeta. De insetos voadores com envergadura de águia, a répteis marinhos maiores que submarinos, cada criatura tem uma história fascinante para contar. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. As condições da Terra, ao longo de suas vastas eras geológicas, foram um palco em constante transformação, permitindo que a vida experimentasse formas e tamanhos que hoje nos parecem impossíveis. Durante o Permiano, o Mesozoico e o Cenozoico, nosso planeta passou por fases de oxigênio atmosférico elevado, ausência de grandes predadores em certos nichos e uma abundância de recursos que criaram o cenário perfeito para o gigantismo. Imagine um mundo onde a própria atmosfera e a falta de concorrência abriam caminho para o crescimento desmedido. Nosso primeiro gigante, a Arthropleura, é um testemunho vivo dessas condições. Este artrópode colossal, que rastejou pela Terra há cerca de 315 a 299 milhões de anos, durante o Carbonífero Superior e o Permiano Inferior, podia atingir impressionantes 2,6 metros de comprimento. Para contextualizar, isso é mais longo que muitos carros modernos. Apesar de sua aparência assustadora, com centenas de pernas e um corpo segmentado, a Arthropleura era surpreendentemente herbívora. Ela se alimentava da vegetação exuberante que cobria o supercontinente Pangeia, prosperando em um ambiente rico em oxigênio que permitia que seu sistema respiratório tubular suportasse um corpo tão massivo. Seus fósseis, encontrados principalmente na América do Norte e na Europa,
nos mostram como a vida terrestre pôde alcançar dimensões incríveis antes mesmo da ascensão dos grandes dinossauros. Seguindo na linha dos gigantes invertebrados, encontramos a Meganeura, a libélula gigante do Carbonífero, que viveu há aproximadamente 300 milhões de anos. Com uma envergadura que podia chegar a 75 centímetros, ela era, sem dúvida, o maior inseto voador que já existiu. Suas asas translúcidas, batendo freneticamente, teriam sido um espetáculo intimidador enquanto caçava outros insetos e pequenos anfíbios. A chave para seu tamanho extraordinário reside novamente nos altos níveis de oxigênio da atmosfera carbonífera, que eram cerca de 35% a mais do que os atuais. Isso permitia uma respiração mais eficiente para seu sistema traqueal, possibilitando que o oxigênio chegasse a todas as partes de seu corpo massivo, algo que seria impossível para insetos de tal porte nos dias de hoje. A Meganeura é um lembrete vívido de como a composição química da nossa atmosfera moldou a evolução da vida. Saltando para o Cretáceo, entre 112 e 93 milhões de anos atrás, nos deparamos com o Sarcosuchus imperator, o supercrocodilo. Este réptil pré-histórico, que habitou os rios e pântanos do que hoje é a África, era um predador de proporções épicas. Com até 12 metros de comprimento e pesando até 8 toneladas, o Sarcosuchus era maior que um ônibus escolar e possuía uma mandíbula incrivelmente poderosa, capaz de esmagar ossos com facilidade. Seus dentes cônicos e robustos, juntamente com sua força de mordida estimada em cerca de 80 Newtons, o dobro da de um T-Rex, o tornavam um caçador temível de dinossauros e peixes gigantes. Os fósseis revelam que ele vivia em ecossistemas fluviais extensos, onde sua estratégia de emboscada o tornava o predador ápice de seu ambiente aquático e semiaquático. Após a extinção dos dinossauros, o planeta experimentou um período de aquecimento global que abriu caminho para outro gigante, e uma Titanoboa serrejonensis. Esta serpente colossal, que viveu há cerca de 60 a 58 milhões de anos durante o Paleoceno, é a maior cobra que já rastejou pela Terra. Com um comprimento estimado de 12,8 metros e pesando mais de 1 tonelada, a Titanoboa era tão longa quanto um ônibus e tão pesada quanto um carro pequeno. Ela não era venenosa, mas usava a constrição para esmagar suas presas, que incluíam tartarugas gigantes e crocodilianos. O gigantismo da Titanoboa é diretamente atribuído às altas temperaturas do Paleoceno, cerca de 32 bizarros, que permitiam que répteis de sangue frio atingissem tamanhos tão grandes. Seus restos foram encontrados na mina de carvão de Cerrejón, na Colômbia, revelando um ecossistema tropical úmido e quente, perfeito para a proliferação de répteis gigantes. Finalmente, viajando para a Austrália do Pleistoceno, entre 6 milhões e 40 anos atrás, encontramos a Megalania prisca, mais conhecida como o dragão de Komodo primitivo. Este lagarto gigante, parente próximo dos atuais dragões de Komodo, podia atingir até 7 metros de comprimento e pesar cerca de 600 quilos, tornando-o o maior lagarto terrestre conhecido. A Megalania era um predador ápice, caçando mamíferos gigantes da megafauna australiana, como diprotodontes e cangurus gigantes. Seu veneno, combinado com dentes serrilhados, tornava-a uma máquina de matar eficiente. A extinção da Megalania é um mistério, mas muitos cientistas acreditam que a chegada dos primeiros humanos à Austrália, juntamente com as mudanças climáticas, desempenhou um papel crucial em seu desaparecimento, levantando questões sobre o impacto da nossa espécie em ecossistemas pré-históricos. Entrando agora no domínio dos dinossauros mais extraordinários, encontramos o Spinosaurus aegyptiacus, um predador que desafiou as convenções. Este dinossauro, que viveu no período Cretáceo, entre 112 e 93 milhões de anos atrás, no norte da África, era o maior dinossauro carnívoro conhecido, superando até mesmo o T-Rex em comprimento, podendo atingir até 18 metros. Sua característica mais marcante era uma enorme vela dorsal,
formada por espinhos vertebrais de até 1,65 metros de altura, que provavelmente servia para exibição ou termorregulação. Mas o que realmente o diferenciava era seu estilo de vida semiaquático. Com um focinho longo e estreito, similar ao de um crocodilo, e dentes cônicos, além de fortes garras em suas patas dianteiras, e uma cauda comprida e flexível, o Spinosaurus era perfeitamente adaptado para caçar em rios e pântanos, alimentando-se principalmente de peixes gigantes. Evidências recentes, incluindo a estrutura de seus ossos e a forma de sua cauda, confirmaram sua capacidade de nadar ativamente, reescrevendo nossa compreensão sobre o comportamento dos grandes dinossauros predadores e revelando um nicho ecológico até então inexplorado. Voando pelos céus do Cretáceo Superior, há cerca de 68 a 66 milhões de anos, o Quetzalcoatlus northropi dominava os ares. Este pterossauro gigante é o maior animal voador que já existiu, com uma envergadura que podia chegar a impressionantes 10 a 11 metros, comparável à de um pequeno avião. Quando em terra, ele podia atingir a altura de uma girafa, caminhando sobre 4 membros. As teorias sobre seu estilo de vida variam. Alguns cientistas sugerem que era um predador terrestre oportunista, caçando pequenos dinossauros e outros animais, enquanto outros o veem como um necrófago, vasculhando carcaças. Seu corpo leve com ossos ocos era uma adaptação crucial para o voo. A simples ideia de uma criatura tão massiva e elegante planando sobre paisagens pré-históricas nos faz refletir sobre os limites da engenharia biológica. Aprofundando-nos nos oceanos do Triássico Superior, entre 220 e 210 milhões de anos atrás, encontramos o Pontochastasaurus sicaniensis, o maior réptil marinho conhecido. Com um comprimento colossal de até 21 metros, este ictiosauro superava em tamanho muitos dinossauros. No entanto, ao contrário de outros predadores marinhos com dentes afiados, o Chastasaurus possuía um focinho desdentado, sugerindo que ele se alimentava por sucção, aspirando cefalópodes e outros invertebrados de corpo mole. Sua dieta surpreendente nos mostra a diversidade de estratégias alimentares, mesmo entre os maiores animais. A vida nos oceanos pré-históricos era tão rica e complexa quanto em terra, abrigando gigantes que moldaram os ecossistemas marinhos por milhões de anos. Retornando aos oceanos mais recentes, chegamos ao temível Megalodon, o tubarão mais poderoso que já existiu. Este superpredador dominou os mares do Mioceno ao Plioceno, entre 23 e 3,6 milhões de anos atrás, atingindo um comprimento estimado de 15 a 18 metros. Com dentes serrilhados que podiam ter até 18 centímetros, o Megalodon possuía a mordida mais forte de qualquer criatura conhecida, capaz de esmagar baleias e outros grandes mamíferos marinhos. Ele era o ápice da cadeia alimentar marinha, e sua extinção teve um impacto profundo na evolução das baleias, que puderam então diversificar-se e crescer em tamanho sem a ameaça constante desse gigante. Finalmente, culminamos nossa jornada com o verdadeiro titã terrestre, o Argentinosaurus uinculensis. Este saurópode, que viveu no Cretáceo Superior da Patagônia há cerca de 97 a 93 milhões de anos, é considerado o dinossauro mais massivo que já andou na Terra. As estimativas de seu comprimento variam de 30 a 40 metros, com uma altura de até 8 metros no ombro e um peso que poderia chegar a inacreditáveis 100 toneladas. Para contextualizar, isso é o equivalente a 15 elefantes africanos adultos. O Argentinosaurus era um herbívoro, alimentando-se de vastas quantidades de vegetação para sustentar seu corpo gigantesco. Sua locomoção e sobrevivência em tal escala representam um desafio fascinante para a biologia e a engenharia. Nossa jornada por esses monstros pré-históricos nos revela a incrível diversidade e a capacidade de adaptação da vida na Terra. Do milípede gigante Arthropleura ao colossal Argentinosaurus, cada criatura é um testemunho das condições ambientais que permitiram o gigantismo e, em muitos casos, levaram à sua eventual extinção.
O ciclo de gigantismo e extinção é uma constante na história do nosso planeta, lembrando-nos da fragilidade da vida e da constante mudança que define a Terra. A paleontologia, com suas descobertas contínuas, não apenas satisfaz nossa curiosidade sobre o passado, mas também nos oferece uma perspectiva inestimável sobre nosso próprio lugar no tempo geológico. Ao entender as forças que moldaram a vida em eras passadas, podemos obter insights sobre os desafios e as oportunidades que o futuro pode reservar. Esses gigantes, embora extintos, continuam a nos ensinar sobre a resiliência e a efemeridade da vida, convidando-nos a refletir sobre o impacto que temos hoje no planeta e o legado que deixaremos para as futuras gerações. Qual desses titãs mais te impressionou? Deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões.